amigos, tudo bem? Mais um boletim do canal Detetives Vascaínos na área. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês a esse programa. Antes da gente prosseguir, peço alguns segundinhos da sua atenção, deixando seu like aí embaixo do vídeo, compartilhando esse trabalho e demonstrando todo esse apoio a esse projeto. Juntos somos mais fortes, galera. Bom, vamos lá. Nesse informativo de hoje vou focar na coletiva do CEO da Vasco SAF, Luiz Melo, que deu o pontapé inicial hoje sobre o que já está sendo feito dentro do Vasco, visando 2023 e o que ainda está por vir. E pelo menos no discurso deu para se perceber um horizonte muito animador, prometendo um Vasco forte com mudanças no elenco. Nesse vídeo eu vou destacar os principais pontos e ouvir o dirigente falando dessa remontagem do plantel. E em falar em plantel, a maioria dos atletas está com o contrato se encerrando agora em novembro. Uns já são dados como certos, a continuidade, outra parte como carta fora do baralho e a outra ainda como uma incógnita, né? E hoje fui falar com o empresário de um desses atletas do time titular e falo também desse vídeo se já rolou algum contato por sua renovação. Portanto, fique ligadinho até o final e assista a mais esse trabalho. Bom, após conseguir o acesso à Série A, o Vasco vive uma intensa semana de remontagem visando 2023. Reuniões e mais reuniões fazem parte do dia a dia vascaíno. Tudo no intuito de acelerar ainda mais esse processo e chegar daqui a um mês, quando ocorre a apresentação dos jogadores, com um planejamento alinhado às ideias protocoladas pelo novo departamento de futebol e a 777. Hoje foi dia de coletiva no Vasco. O personagem principal foi o CEO da Vasco SAF, Luiz Melo. Nessa coletiva, o Luiz apresentou os principais diretores que vão compor a nova estrutura fora dos gramados. Após a apresentação, o CEO falou sobre os principais assuntos relacionados a investimentos e melhorias no Vasco. Um dos primeiros pontos abordados, foi as obras no CT Moacir Barbosa, que, segundo o dirigente, já foram iniciadas. Os investimentos estão sendo feitos para dar conforto aos jogadores. Até o início do Carioca, devemos ter melhorias visíveis no CT, principalmente no tocante ao gramado. Inclusive, o dirigente revelou que a Vasco SAF está conversando com a prefeitura sobre as garantias para se fazer mais investimentos no CT, já que o local hoje é uma concessão pública e estão preparados, caso haja algumas impossibilidades, inclusive com a chance de buscar alternativas para ter um CT em outra área. Sobre São Januário e Maracanã, o Luiz Melo disse que pretende que o Vasco tenha essas duas casas, A ideia é fazer a reformulação de São Januário com dinheiro privado e que, junto com a W Torre e a Legends, tenha um projeto sólido para administrar o Maracanã. A SAF quer, sim, a utilização maior pelo Vasco desse estádio. O dirigente também falou que o Vasco vem sendo procurado por novos patrocinadores para 2023 e que o Vasco quer voltar a ser um protagonista. Enfim, o Luiz Melo deixou claro que o Vasco terá a ambição e metas para serem melhoradas a cada etapa, melhorar a estrutura e até de jogadores, mas é um processo que pode haver uma certa demora para isso, mas que o clube trilha um caminho certo. Bom, fora das quatro linhas, as notícias são animadoras, Mas e dentro de campo? Como fica o Vasco para 2023? Olha, o Melo, como eu já falei, prometeu um Vasco protagonista nos próximos anos, mas ele não quis entrar muito no assunto futebol, pasta que é de responsabilidade do Paulo Brax, que deve inclusive fazer uma coletiva no final dessa semana. No entanto, ele comentou sobre a montagem do elenco para 2023, Falou da filosofia dos reforços, de como vem sendo elaborada as contratações e das mudanças do atual grupo de jogadores. Ouça aí o dirigente. O que a gente quer voltar é ser protagonista. Então hoje é 777 e a gente está falando um pouco mais do MCO, que é o tal do Multi-Club Ownership. A gente entende que você tem algumas opções, cada um vai ter de uma forma, a 777 tem a forma delas trabalhar, e eles entendem que o Vasco da Gama é o flagship. Tem que ter um investimento compatível disso, tem que realmente ter o protagonismo que eles esperam, que a torcida espera, e dessa forma, se a gente tiver um jogador que é um pouco mais velho, um pouco mais novo,
A gente vai analisar se isso faz parte do nosso contexto de números, se faz parte do nosso estilo de jogo, se faz parte do que o técnico entende, do que o pessoal internacional entende, a gente vai trazer. Se ele tiver 28 anos, se ele tiver... Assim, a gente está realmente voltando a entender o que é melhor para o Vasco. Não necessariamente só trazendo jogadores de 20 anos, até porque a gente entende que, se você só trouxer jogadores novos, pode ser que eles não suportem uma pressão de jogar com um time grande, numa Série A, sendo que o primeiro ano, eu sei que existe uma expectativa grande da torcida, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar um pouco mais de experiência para esses atletas, para que o time consiga desenvolver em campo e realmente devolva o protagonismo que é o que a torcida quer. O Vasco hoje vai ter condição de trazer um time e depois a gente vai fazer os ajustes. A gente vai ter uma mudança brusca do nível dos atletas, até porque grande parte dos contratos dos atletas atuais terminam. A gente vai ter que trazer novos. Quando você traz novos atletas, vamos para o lado, por exemplo, Botafogo contratou quase 20 atletas ao mesmo tempo. Você demora um tempo até que esse grupo de atletas entenda o que o técnico quer, que eles consigam realmente replicar isso no campo, e é o que a gente vai fazer. A gente pode ser que no primeiro momento você tenha um campeonato carioca que vai servir um pouco de experiência, mas a gente já quer disputar ele com o protagonismo que o Vasco sempre vai disputar, para depois você ter um brasileiro e algumas Copas, Copa do Brasil, e assim você vai. O crescimento. E aí depois tem a oportunidade de uma janela, ajuste, aí vai fazendo refino. O que não pode a cada ano a gente trazer 20, 25 jogadores. Como é que funciona a questão de contratação? A gente começa, não é dependente apenas de uma pessoa, não é o Luiz que vai escolher, não é o Paulo que vai escolher, não é o Rafael. Agora a gente começa a ter, primeiro, um grupo de analistas que vão analisar que tipo de jogo a gente vai ter. Existe um diretor esportivo do grupo, que é o Johannes, que já esteve aqui algumas vezes, que tem uma experiência internacional. Nesse exato momento ele tem o Sebastian, que é um scouting que a gente tem. Nesse exato momento até ele está na sala com os analistas, explicando, entendendo como é que a gente está indo ao mercado. Por quê? Vai ser uma decisão colegiada. Você vai ter pessoas técnicas que vão poder contribuir na discussão. Então hoje você fala com o Johannes, você fala com o Sebastian, você fala com o Paulo, você fala com o Miladen, que é uma pessoa que a gente trouxe do Leicester, para analisar realmente essa pessoa, o atleta, que tem um acordo com a StatsBomb, que é uma outra ferramenta utilizada para que a gente chegue a um nome. Chegou ao nome, o jogador vai ser o X. Aí a gente vai... Está dentro do orçamento? Está dentro do orçamento. A gente tem uma discussão orçamentária, a gente leva para o grupo, que é formado pelo Miladen, pelo Dom, ele analisa, é uma contratação pontual de 1 ano ou é um contrato de 3 anos? Porque se eu contrato um jogador de X milhões e ele vai ficar durante 3 anos, 4 anos, ele impacta o orçamento do clube durante 3, 4 anos. E isso tem que ser visto por todos, não só para quem está sentado na mesa hoje. Então, é essa análise que a gente vai fazer. Bom, como vocês puderam perceber aí, devemos ter grandes mudanças no atual grupo de jogadores. A grande maioria que foi contratada não deve continuar no Vasco. E mesmo os que possuem cláusula de contrato de renovação automática, por mais uma temporada, em caso de acesso, podem ser emprestados para outros clubes. Dessa lista aí de contratos de renovação automática, temos 4 titulares do time que conquistou acesso: o Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o Yuri Lário e o Edmar. Desses há uma tendência de continuidade do goleiro, do zagueiro e do volante. Mas em relação ao Edmar, que pouco produziu, a maior possibilidade é que ele não siga no atual Vasco esse projeto. O rendimento dele também deixou muito a desejar. Já o Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição e o Yuri foram determinantes nesse acesso, né? Bem verdade que andaram falhando, mas em muitos momentos também salvaram a pátria. E devem ficar, pelo menos para compor o elenco que está sendo montado ao lado dos garotos da colina. Os demais jogadores que também foram contratados também devem rodar. A barca será grande, e era uma coisa já meio que certa, né? Ainda mais com a mudança de treinador que deve ser sacramentada aí nesses próximos dias. A conferir como vai ficar a situação do Nenê e do Alex Teixeira, né, que possuem contrato até o final do ano e a permanência ainda não está garantida. Bom, mais um jogador especial vive uma expectativa de renovação. Trata-se do zagueiro Danilo Boza. Ele, que chegou meio desacreditado, era dado como carta fora do baralho, e com a queda de rendimento do seu companheiro Quinteiro, que também não deve ficar no Vasco, acabou virando titular absoluto. O contrato do jogador encerra agora em novembro. Ele pertence ao Juventude. Em São Januário,
As informações que chegam é que dificilmente o Bosz engrena em 2023 no Vasco. De qualquer forma, hoje eu resolvi procurar o seu empresário, João Paulo Tardim, e eu quis saber dele se o Vasco já havia procurado o jogador e se havia alguma novidade em termos de renovação. Ele me disse que nenhum contato por parte do Vasco foi feito ainda, que está muito recente o término da Série B e que por enquanto não tem nada adiantado em relação a ele, que como eu falei tem contrato com o Juventude e está emprestado ao Vasco. E você, renovaria com o Danilo Boza ou acha que ele tem que fazer parte da barca que vai zarpar lotada de São Januário? Opine e participe com o seu comentário. Bom, galera, essas são as principais notícias que temos para hoje. Galera ansiosa com as notícias sobre contratações, chegada de reforços, mas é o que eu sempre venho falando aqui com total responsabilidade. O Vasco só vai dar andamento a esse assunto quando definir a situação do seu técnico. Tudo que vem sendo divulgado por aí em termos de nomes são meras especulações. Óbvio que o Vasco sonda jogadores, monitora, observa, vê condições, mas não vai fechar nada, sacramentar nada sem o consentimento do seu comandante. E como eu falei ontem, a saída do Jorginho deve ser sacramentada nesses próximos dias. E com o desfecho do novo técnico, aí sim, as especulações ficarão mais concretas, vai esquentar. Beleza? É isso, tô indo. Valeu demais pela sua audiência e amanhã eu tô de volta com muito mais. Grande abraço e até lá!